Boa noite, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida, em Olinda. Juntos mais uma vez aí, nosso culto da semana, quinta-feira à noite. Todas as semanas temos o nosso culto aí, onde estamos aproveitando para estudar a Palavra de Deus. Estamos numa série aí em Hebreus, e Pedro Gabriel com outra série de mensagens, sempre trazendo a Palavra de Deus ao seu coração, você que nos acompanha, com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor, por seu amor, sua bondade, a sua salvação, a sua misericórdia, reconhecendo que nós não merecemos nada, tudo é por causa do seu grande amor para conosco. Queridos, continuamos aí no isolamento social, estamos vendo aí que essa pandemia aos poucos está diminuindo, muitos estão já voltando ao trabalho, aos poucos, as igrejas aos poucos também estão reiniciando, e nós vamos continuar aguardando mais um pouco, temos que tomar decisões aí sobre o nosso templo, mas teremos sempre o nosso culto para louvar, para glorificar a Deus, como iremos fazer hoje. Nossos cultos temos aí durante a semana para você aproveitar ao máximo, louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus, participar também. Para lembrar aí, domingo pela manhã nós temos estudo bíblico, um panorama bíblico, cada livro da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, pretendemos terminar em dezembro, 9h30. No domingo à noite, nosso culto, pregação da palavra de Deus, louvor a Deus, e na terça-feira, a nossa reunião de oração. Olha, eu fico muito feliz com esta reunião de oração que estamos fazendo. Eu peço a ajuda dos irmãos, aí são 12 irmãos que fazem oração, 6 casais, temos louvor também, e ficamos glorificando a Deus, intercedendo pelas pessoas, pelas famílias. Participe toda terça-feira, 20 horas, no Zap, e se você não está no grupo da igreja, você pode participar também, é só entrar em contato conosco aí, ok? Quinta-feira, a pregação da Palavra de Deus. No sábado, 18 horas, temos o nosso encontro de adoração a Deus, de oração. Pedro Gabriel está dirigindo esse culto maravilhoso, onde nos abençoa muito. Participe, convide os seus amigos, familiares, divulgue a nossa programação. E temos também devocionais todos os dias, 7 horas da manhã. Também muitos irmãos da nossa igreja, homens e mulheres, trazem uma meditação, 5 minutinhos da palavra de Deus, que tanto tem edificado a nossa vida. Estamos também com o nosso concurso bíblico, são 20 perguntas bíblicas por semana, durante 10 semanas, 200 perguntas. Você vai correr a Bíblia em Antigo e Novo Testamento, vai aprender mais, vai relembrar. Participe aí desse concurso bíblico. E iniciamos agora, irmãos, um desafio tremendo que o Senhor nos deu. A nossa igreja é uma igreja pequena, aqui em Olinda, temos aí 50, 60 membros, incluindo todo mundo, mas o Senhor nos deu um desafio muito grande. É o nosso relógio de oração, 24 horas de oração. Cada irmão escolheu 1 hora para orar, tem 2, 3. Se você quer participar, pode também. Durante 40 dias, até 7 de agosto, diariamente, de madrugada, de manhã à tarde, nesse momento tem alguém orando, clamando a Deus, orar pela nossa família, por Olinda, pelo Nordeste, pelo Brasil, clamar a Deus em nome de Jesus, para vermos todo esse momento terrível que estamos vivendo no Brasil e no mundo, entre as nações, que o Senhor venha nos dar paz, nos dar vitória, possamos enfrentar e vencer juntos esse momento. Então, querido, nós estamos trabalhando aí para abençoar a sua vida, para levar o Evangelho àqueles que não conhecem. Quero lembrar a vocês também das nossas finanças, temos responsabilidades na obra de Deus, temos coisas a realizar, e eu louvo a Deus pela fidelidade do seu povo, nos dízimos, nas ofertas. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, mais um mês, aí o mês de julho iniciando, e eu peço que continuemos fiéis ao Senhor, trazendo para a casa de Deus os dízimos e ofertas. Você pode depositar no banco, ou então pode me procurar, nós resolvemos isso aí, ok, querido? Que Deus abençoe cada vez mais a sua família. Eu quero ler um texto bíblico com você. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, do 12
até o 19. Nós vamos ler esse texto aqui, que tem muito a ver com a nossa mensagem. Estaremos falando hoje o capítulo 3 de Hebreus, fala sobre isso. Preste atenção aí nessa leitura, que Deus fala ao seu coração. Daqui a pouco vamos louvar, vamos cantar o Senhor. O Felipe está aqui nos ajudando na música, na produção, e nós vamos adorar o nosso Deus. 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Que esta palavra alegre e fortaleça o nosso coração. Todos nós enfrentamos lutas nesse mundo, mas confiando no Senhor nós venceremos. É sobre isso que vamos falar esta noite. Eu quero convidar você para orar, vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor porque Ele tem nos ajudado, nos abençoado até aqui. E depois vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, a Tua Igreja que se reúne em Recife, Nordeste, no Brasil, em toda a terra. Obrigado, Senhor, pela salvação eterna, pelo Teu povo. Nós somos sal e luz para este mundo. Colocamos nossa vida diante de Ti, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo que venhas abençoar a nossa família. Queremos Te agradecer pelo sustento, queremos Te agradecer, Senhor, pelos livramentos que temos recebido de Ti, pela nossa casa, pela igreja, pelo Teu povo, até que o Senhor tem nos ajudado. Mesmo nos dias difíceis, de luta, de dor, de sofrimento, o Senhor está conosco. O Senhor nos levanta quando caímos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Por isso, recebe a nossa adoração. Nós queremos nos humilhar diante de Ti. Queremos reconhecer que sem Ti não somos nada. Precisamos de Ti. Que essa noite o Teu Espírito venha falar ao nosso coração através da nossa palavra, da Tua palavra, transformando a nossa vida, fortalecendo a nossa fé, edificando a Tua igreja. Que as famílias reunidas, Senhor, possam ouvir a Tua voz e Te obedecer. Nos cobre com Teu sangue, que os Teus anjos, Senhor, cerquem a nossa vida, a nossa casa, protege, livra-nos de todo mal e aceita a nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembrei aqui de uma música que tem abençoado muito o povo de Deus, Preciso de Ti. Todo mundo lembra dessa música, né? Vamos cantar, reúna a sua família e cante, louve ao Senhor. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Louvado seja o teu nome, Senhor. O que fizestes por mim. Glória a Deus. Como alto é o céu. Alto é o céu. Tua misericórdia. Tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Glória a Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Não posso esquecer. O que fizestes por mim, indo até o céu. Tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Conforme nós vamos ouvir a palavra de Deus hoje,
que essa canção seja como uma oração, que você possa hoje, antes de dormir, cantar. Você vai ouvir a mensagem de Deus, que é exatamente sobre isso. Vamos cantar mais uma música que também fala nesse sentido. Perto quero estar, Senhor, eu quero viver perto de Ti, junto a Teus pés. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Como uma oração, cante. Pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar. Diga para o Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Diga. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Glória a Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus, eu Te adorarei. Somente a Ti, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai querido. Nós queremos Te agradecer pela alegria do Espírito Santo que está no nosso coração e Te pedimos agora, Senhor, que fale para cada um de nós. A Igreja Cristã Nova Vida de Olinda está reunida. Estamos prontos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, a direção que tens para a nossa vida.
Sabemos que a Tua palavra vem para nos salvar, para nos curar, nos libertar, transformar a nossa vida, nos dar a direção. Como Tua igreja, Senhor, como Teu povo, comprado pelo Teu sangue, fala ao nosso coração. Que a Tua igreja seja edificada, nossos irmãos que estão acompanhando também esse culto, participando, que o Teu Espírito possa falar profundamente ao coração, que milagres aconteçam, e o maior milagre é a salvação, que muitos Te conheçam, que muitos sejam transformados, que muitos possam decidir viver Te seguindo de todo o seu coração. Obrigado por esse privilégio, Pai querido. Tu que és o Deus Criador dos céus e da terra, Tu és o autor, consumador da nossa fé. Obrigado, Pai querido, Pai bondoso, que segura as nossas mãos e nos ajuda e nos levanta. Fala ao nosso coração, Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No final deste culto, vamos cantar mais uma canção. Peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, nós vamos ler. Hebreus, capítulo 3, vamos meditar na palavra de Deus. Nós falamos do capítulo 1, do capítulo 2, pois estamos estudando, lendo, pregando nesse livro tão importante. Não sabemos quem foi o verdadeiro autor, mas o autor, aquele que escreveu, traz uma mensagem tão profunda, revelações profundas para a igreja, para mim e para você, a igreja que se alimentou tanto desse livro nesses 2000 anos. E ele fala exatamente para trazer um despertamento à nossa fé, para aumentar a nossa fé, porque ele percebeu que muitos cristãos, judeus que se converteram a Jesus, lá desde o dia de Pentecostes, lá que se espalharam, que voltaram para as suas cidades e regiões, muitos estavam misturando a fé, muitos falsos profetas estavam enganando, e ele traz essa mensagem tão clara. No capítulo 1 nós vimos o autor aos Hebreus apresentando Jesus como Filho de Deus, aquele que é superior aos anjos, aquele que criou, que sustenta todas as coisas, aquele que revela a Deus. No capítulo 2 nós vemos, ele apresenta Jesus como o Filho do homem, como o homem perfeito, aquele que veio em perfeição, porque ele tornou-se o Cordeiro de Deus, e aquela cruz, e foi aquela cruz que entregou a sua vida, santa, pura, imaculada. Ele nunca pecou, e por isso ele oferece, de uma vez para sempre, o perdão dos nossos pecados através da sua morte na cruz. E hoje nós vamos, no capítulo 3, nós vamos ler o capítulo 3 aqui, nós vamos ver o autor dos Hebreus apresentando Jesus como sendo superior a Moisés. Sabemos de quanto Moisés foi um homem usado por Deus, quanto Deus o honrou, mas Jesus é infinitamente superior a Moisés. Então, Hebreus 3, eu vou ler aqui. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, como servo, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim,
Como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Nós vamos falar sobre esse descanso de Deus no capítulo 4, na próxima pregação, na próxima mensagem. Continua no versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, assim como Israel foi rebelde a Moisés, a Deus, e não receberam o descanso de Deus, morreram no deserto. Ele está dizendo: cuidado, irmãos, agora para nós. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca veriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar em Canaã, no descanso de Deus. Queridos, nós vemos aqui esse capítulo 3 trazendo essa mensagem tremenda para nós, afirmando Jesus é superior a Moisés. Todo o livro de Hebreus nós vamos ver isso. Jesus é superior à nova aliança, ao sacerdócio, ao sacrifício que ele realizou de uma vez para sempre. Mas falando sobre Moisés, o autor dos Hebreus está dizendo aqui que Moisés foi fiel a Deus. Nós sabemos, conhecemos a história de Moisés. Ele nasceu naquele período em que Faraó escravizava lá no Egito. O Israel, o povo de Deus, estavam como escravos ali há 400 anos sofrendo. Mas assim mesmo, um povo abençoado por causa das promessas de Deus, eles cresciam muito. E naquele momento, no nascimento de Moisés, Faraó estava tão furioso que deu ordem às parteiras para matarem as crianças. Todos os meninos que nascerem, matem. E nós vimos como Deus tinha um plano para realizar e usou a vida de Moisés, como as parteiras pouparam a vida de Moisés, colocaram no cestinho, jogaram no rio, e o cestinho, a filha de Faraó pegou, criou Moisés, depois foi para sua própria mãe, e ele foi crescendo no temor a Deus e viveu ali no palácio no Egito com o Faraó 40 anos, desfrutando de tudo, mas sempre com seu coração em Deus. Ele nunca se esqueceu do seu Deus que ele conheceu desde a sua meninice. E sabemos que num determinado momento lá ele foi defender o israelita e lutando ali, matou o israelita e começou a perseguição, ele fugiu para o campo. Ficou 40 anos no campo, aprendendo com Deus novas lições, Deus trabalhando no coração deles. E aos 80 anos de idade, vejam que vigor, Deus o chama para ser o libertador de Israel. Deus o prepara, capacita, manda que ele fale com o Faraó, para que deixasse Israel sair. E nós conhecemos a história. O Faraó endurecia o coração, Deus mandava pragas para destruir aquela nação, aquele império ali que dominava o mundo, mas ele abriu mão, porque o nosso Deus, quando o nosso Deus age, quem pode resistir? E Deus prepara Moisés sai com o povo ali, milhares de pessoas pelo deserto. Isso durou 40 anos. Por quê?
porque o povo de Israel estava com o coração tão preso, tão fechado, tão ligado ao Egito, que Deus deu a Moisés a lei, os mandamentos, como eles deveriam viver para obedecer a Deus, para serem abençoados. Eles iriam caminhando ali para Canaã, a terra prometida, a terra que Deus prometeu. Veja que o próprio Deus foi lá no Egito, arrancou Israel, seu povo, da escravidão, usando Moisés. Moisés sofrendo, chorando, clamando a Deus, pedindo, suportando o sofrimento. No deserto, lutas, provas tremendas. E o próprio israelita, com o seu coração dominado pelo Egito, pelos deuses do Egito, pela comida do Egito, pelos prazeres do Egito, não conseguiam adorar a Deus e obedecer a Moisés. Mas Moisés permaneceu firme, guiando aquele povo ali. E nós vemos, queridos, que, conforme diz aqui a palavra de Deus no versículo 5, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Veja, um povo escravizado, servindo a outros deuses, sem conhecer a Deus, o Senhor eterno. O Senhor mesmo tira o seu povo, e agora, naquela caminhada do deserto, porque eles pecaram, desobedeciam a Deus, ficaram 40 anos no deserto. Naquele período, Deus queria mudar o coração deles, a mente deles, para que a lei, os mandamentos, a palavra de Deus entrasse no seu coração, trouxesse paz, preparasse para quando eles chegassem em Canaã, fosse uma nação poderosa, forte, crescesse muito, porque eles iriam testemunhar do Senhor para toda aquela geração, todo aquele mundo. Mas Moisés fez o seu trabalho, ensinou a lei, ensinou a palavra de Deus, e não somente para organizar aquela nação de Israel, não somente para ensinar a palavra de Deus, mas nós sabemos que Moisés ia muito além. Ele apontava com o seu ensinamento tudo aquilo que recebera de Deus, os 10 mandamentos, tudo isso apontava para o nosso Deus eterno, Criador. Quando um dia fecharmos os olhos nesse mundo, estamos para sempre com Ele. Moisés tinha esperança de viver eternamente com Deus. Davi, todos os profetas, todos nós temos que viver assim. Então, queridos, Moisés foi fiel a Deus, como diz aqui o versículo 5. Mas lembre-se, como servo, muitas vezes chorando, Josué ao seu lado ali, os sacerdotes, ajudando, e ele gemendo, e o povo murmurando e reclamando, eu quero comida, e o sofrimento do deserto. Aquele foi um período de sofrimento. Deus estava trabalhando na vida deles. Eu tenho certeza que você está entendendo. Você já passou por um deserto na sua vida, não sei se está passando agora, né? Esse isolamento social, o medo que vem, nós não sabemos o dia de amanhã. Tudo isso traz sofrimento, isso é um deserto. Como é que nós temos que nos conduzir? Confiar em nosso Deus, conforme nós vamos ver aqui. Moisés foi fiel até o fim, conduzindo aquele povo, aquela multidão. Quantos milagres ele viu, o Senhor abriu o mar, eles atravessaram. Estavam no deserto com fome, Moisés orou e Deus mandou as aves, todos comiam, o maná, toda manhã tinha um maná para eles se alimentarem. Ele falava a montanha tinha água à vontade para todo mundo. Há 40 anos no deserto, a roupa não envelheceu, as sandálias não envelheceram. Moisés viu tudo isso e amava a Deus e clamava a Deus. Quantas rebeliões o povo levantou contra Moisés e o Senhor o defendia. Sabemos que no final ele já estava exausto, cansado, não estava suportando mais, e Deus mandou que ele falasse a montanha para dar água, e ele bateu na montanha, feriu com o cajado, e por isso o seu ministério terminou ali. Ele morreu ali mesmo. Josué assumiu, entrou em Canaã, conduzindo o povo de Deus, conforme a vontade de Deus. Mas Moisés foi fiel à casa de Deus, até o fim, cumprindo o seu trabalho. Mas, daquela multidão que saiu do Egito, milhares e milhares, 40 anos no deserto, eles foram desobedientes e rebeldes, não confiaram em Deus, queriam voltar para o Egito, para os seus deuses, para a comida, para os prazeres do Egito. E diz a palavra de Deus que por isso, por causa dessa rebeldia, nós vamos ver aqui mais detalhadamente, eles não entraram em Canaã.
somente os filhos, aqueles que nasceram no deserto, entraram. Todos os que saíram de lá, que foram rebeldes, morreram no deserto. Mas Moisés permaneceu fiel, servindo ao Senhor. E fica essa lição tremenda para nós, porque nós estamos servindo a Deus. Quando essa expressão que usa aqui muitas vezes o autor dos Hebreus, dizendo hoje é o dia de hoje, ou o período desde que Jesus formou o seu povo, o Israel, através de Abraão, desde o dia de Pentecostes, quando ele renovou, formando a sua igreja, ou hoje, 2 de julho de 2020, o Espírito Santo está nos falando: vença a provação, enfrente esse mundo, vença, porque tudo isso vai passar. Mesmo esse momento que nós estamos vivendo, queridos, está muito difícil, mas o Senhor vai nos ajudar, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Permaneça fiel ao Senhor. Moisés tornou-se um servo. Ele não era o dono de Israel, o dono de Israel é Jesus. Mas Moisés cumpriu o seu trabalho, o seu ministério como servo, assim como eu e você. Somos servos de Deus. Aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que recebemos de Jesus, dons, talentos, capacidade do nosso trabalho, aquilo que estamos realizando, é do Senhor, não é nosso. Nós somos servos. Saibamos qual é o nosso lugar e vamos viver dessa maneira para a glória de Deus. Mas Jesus, como diz aqui no versículo 6, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Moisés foi um fiel servo de Deus, mediador entre Deus e Israel, o libertador de Israel, ele que guiou, que realizou milagres. Ele foi um servo fiel. Mas Jesus, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, o Filho de Deus, é infinitamente superior a Moisés, porque, como diz aqui, ele é o Filho. Jesus é o Filho de Deus, é o dono de Israel, é o dono da igreja. É ele que está preparando um lugar lá no céu, na eternidade, onde vamos estar com ele para sempre. E por isso, imagine, Israel teve o seu momento de provação, 40 anos no deserto. Muitos morreram, ficaram no deserto mesmo. Isso nos sirva de lição, de exemplo. Hoje nós estamos nesse mundo, no nosso período de vida aí, 70, 80, 90 anos, né? E depois partimos. Esse período é o nosso deserto, é a nossa provação. Nós não somos desse mundo, nós não vamos ficar nesse mundo. Quando fecharmos nossos olhos, vamos estar com o Senhor. Ele disse: eu vou preparar lugar, eu vou voltar, vou levar a minha igreja para estar comigo para sempre. Então, o autor dos Hebreus diz aqui: vocês são santos, irmãos de Cristo. Nós somos irmãos de Cristo. Hoje nós conhecemos Jesus. Israel não conhecia Jesus, nós conhecemos por causa da cruz, do seu sacrifício, do Evangelho, da sua palavra que ele deixou para nós, que muda, que transforma a nossa vida, a sua morte na cruz, a sua ressurreição. Nós conhecemos tudo isso. Veja como muito maior é a nossa responsabilidade que nós temos que viver diante do nosso Deus. Por isso ele é maior, ele realizou a salvação eterna para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus é ele que nos oferece perdão, a sua paz, a sua alegria, a esperança, a vida eterna. Jesus é quem pode fazer isso. O Moisés guiou o povo e Deus usou a vida dele, mas Jesus, o próprio Filho, ele que realiza milagre, ele que realiza todas as coisas na nossa vida. Muito bem, eu quero analisar com os irmãos aqui o que aconteceu com Israel. Está no versículo 11, essa segunda parte, quando o autor dos Hebreus, ele nos traz uma lição que nós devemos ter cuidado com a incredulidade. Por que Israel, o povo que saiu do Egito, da escravidão, morreu no deserto? Por quê? Por causa da incredulidade, falta de fé, não confiar em Deus, não reconheceram a Deus, estava querendo voltar para as alegrias, os prazeres do Egito, murmuravam, quanta confusão, o coração sem o temor a Deus, murmurações e rebeldias,
viviam como cegos, estavam totalmente perdidos no deserto, afrontavam Moisés, dizendo: você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto, o que adianta? Quem é esse Deus que você está falando aí? Queridos, isso serviu de exemplo, ficou de exemplo para nós. Estamos vivendo esses dias nesse mundo, e a partir do versículo 11, o autor aos Hebreus aproveita essa lição. Conforme ele nos apresentou aqui, Moisés fez o seu trabalho como servo, permaneceu fiel a Deus, apesar da luta, das dificuldades que ele enfrentou para cuidar daquele povo. E Jesus, que é infinitamente superior, depois de tudo que ele realizou por nós, o autor aos Hebreus nos dá uma advertência fortíssima. Ele diz assim: cuidado para que você não tenha um coração perverso e incrédulo, porque foi isso que levou Israel a pecar. Não glorificaram a Deus, não exaltaram a Deus, não agradeceram a Deus, não reconheceram o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, não venceram a provação do deserto e não entraram em Canaã, morreram no deserto. E o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos ajude. E eu queria lembrar aqui, nesse mundo que estamos vivendo, o que pode nos afastar de Deus? O que pode endurecer o nosso coração, nos dar um coração incrédulo, duro, para não amar e seguir Jesus Cristo? Eu anotei aqui: quando deixamos de orar e meditar na palavra de Deus. Queridos, sem vida de oração, e se não meditar diariamente na palavra de Deus, a nossa fé vai embora. O que alimenta a nossa fé, a nossa salvação, é a oração, falar com Deus e a palavra de Deus. Os prazeres do mundo. Tem pessoas totalmente dominadas pelo prazer do mundo. Nós estamos no mundo, nós estamos aí desfrutando aí de tudo que o Senhor nos deixou, mas não podemos ser dominados por nada neste mundo, porque estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Quando não nos relacionamos com Deus, quando não confiamos em Deus, vivemos do nosso jeito, confiando na nossa força, quando deixamos o nosso coração cheio de raiva, de ciúme, de mágoas, coração duro, fechado, como é que nós vamos ter comunhão com Deus? Como é que vamos desfrutar do seu amor e da tua misericórdia? Quando somos muito impulsivos, imprudentes, inconsequentes, quero nem saber qual é o resultado, a pessoa sai fazendo o que quer, ou então a murmuração, como Israel vivia reclamando, viram o poder de Deus. Eles não esqueceram do sofrimento, da agonia, da escravidão do Egito, mas mesmo assim, no deserto, viviam murmurando: estou com fome, estou com frio, estou com sede, eu quero dinheiro, e reclamando, e esquecia de Deus, e fazia do seu jeito. E mesmo, irmãos, nas perseguições, todos nós passamos por perseguições, isso faz parte da nossa vida. As lutas, as traições, a difamação que nós sofremos muitas vezes no nosso círculo de amigos, familiares, pessoas que traem, que machucam. Como é que nós vamos fazer? Temos que abrir o nosso coração. Quando deixamos de amar os nossos irmãos, quando deixamos de amar a nossa família, quando deixamos de perdoar, deixamos o coração magoado, ferido, com raiva, como é que nós podemos viver em comunhão com Deus? Como é que nós vamos enfrentar o deserto, as lutas da vida e vencer desta maneira? Não é assim. Você lendo o versículo 12 a 19, nós ouvimos aqui o conselho da palavra de Deus, que nos diz que não podemos viver dessa maneira. Nós temos que reconhecer que temos um Deus que nos amou primeiro, que deu o seu Filho Jesus, que veio ao nosso encontro, que nos perdoou, que nos transformou. Nós somos membros do corpo, Ele é o cabeça. Nós podemos desfrutar da sua plenitude, da sua vida, tudo que as suas promessas são para nós. E o conselho é: ajude sua família, seus irmãos, os perdidos. Quer viver na presença de Deus? Quer vencer esse mundo, esse deserto, esse período neste mundo que é tão difícil? Ajude, estenda a sua mão, esteja pronto para abençoar alguém. Fortaleça os fracos na fé. Nós temos irmãos queridos que estão assim meio fraquinhos, é hora de ajudar, de estender a mão, de
procurar ajudar de alguma maneira. Não é? Viver cada dia pela fé, meu irmão. Não adianta correr. A vida cristã não é aí uma corrida de 100 metros para ver quem é o melhor. Vida cristã é um dia de cada vez, confiando no Senhor, se humilhando, orando, falando com Deus, amando, perdoando, ajudando aquele que está próximo. Vencer esse deserto é ouvir a voz do Espírito Santo. O que ele está nos falando? O que o Espírito Santo está falando hoje, agora, diante dessa mensagem? O que você está ouvindo de Deus? Vencer esse deserto é ter um coração cheio de fé, cheio de amor, de paz, de esperança, para que você possa adorar a Deus e abençoar a outros. Eu falei para vocês da vida de oração, que é o que nós precisamos. A Igreja Cristã Nova Vida em Olinda é uma igreja pequena, mas Deus nos deu esse desafio tremendo. Relógio de oração, que são 24 horas, cada uma hora do dia de madrugada, clamando a Deus, orando pela família, por Olinda, por Recife, o Nordeste, o Brasil, pela América, pelas nações, clamando a Deus. É isso que mantém o nosso coração cheio da presença de Deus e nos faz viver em comunhão com o Senhor. Queridos, vencer esse mundo, vencer esse deserto que eu enfrento, que você enfrenta, que todos nós enfrentamos, é amar a Jesus de todo o nosso coração, nos humilhar diante dele, é falar com ele, nos alimentar o nosso coração com a sua palavra e obedecer ao Senhor, confessar os nossos pecados, pedir perdão onde erramos, onde falhamos. Todos nós somos imperfeitos, mas o Senhor é um Pai bondoso, misericordioso, que ouve e que responde a nossa oração. Queridos, aqueles que rejeitaram a palavra de Moisés morreram no deserto. E se nós rejeitarmos a palavra daquele que é infinitamente maior do que Moisés, Jesus Cristo, se nós rejeitarmos aquele que foi à cruz, deu a sua vida, derramou o seu sangue, nos perdoou, nos transformou em seus filhos, nos deu o seu Espírito, a sua palavra, Ele está conosco, prometeu nos ajudar, nos proteger, está preparando um lugar e um dia voltará para estarmos sempre com Ele. O que será de nós se rejeitarmos a Jesus, aquele que é superior a Moisés? Que o Senhor nos ajude, que possamos nos humilhar esta noite, pedir perdão ao Senhor onde temos errado, falhado, possamos amar a nossa família, nossos amigos, viver para a glória de Deus, porque Ele é bondoso, misericordioso para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem, que o Senhor fale ao seu coração. Nós vamos orar, mas antes vamos cantar uma canção, também conhecida, Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, e sondas o meu coração. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem d'água. Teus olhos, vamos cantar. Teus olhos revelam que nada
posso esconder, e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da sei, cante. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz, que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Pai querido, nós queremos colocar nossa vida no teu altar, reconhecendo, Senhor, que sem ti nada somos, nada podemos. Pedimos perdão onde temos errado, falhado diante de ti, onde temos sido infiéis a ti, Senhor. Perdoa-nos. Ajuda-nos a te amar acima de tudo e todos, amar a tua palavra, meditar na tua palavra que enche o nosso coração. Tu és o único que satisfaz a nossa vida, que nos dá a tua paz, o teu perdão, o teu amor, a esperança e a certeza da vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a seguir os teus passos todos os dias da nossa vida. Entregamos em tuas mãos, Senhor, esses queridos nossos, cada família que está assistindo, ouvindo, que o teu Espírito fale ao coração de cada um, abençoe cada família, tanto aqui em Olinda, em Recife, em todo o Brasil, em toda a terra, que o teu Espírito fale ao coração, transforme, mude a vida de todos nós. Entregamos também, Senhor, esses queridos que não te conhecem, que muitos entreguem sua vida a ti, reconheçam a Jesus como seu Salvador, o Senhor da sua vida, reconheçam que Jesus, o Filho de Deus, é superior a tudo e a todos, porque Ele nos amou de tal maneira que foi aquela cruz, que deu a sua vida em nosso lugar, para nos dar a certeza do perdão e da vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, a enfrentar as lutas, esse deserto que vivemos nesse mundo, sabendo que o Senhor está preparando um lugar eterno para nós, onde vamos Te adorar e Te servir por toda a eternidade. Abençoa-nos, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus, oramos agradecidos, e todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, mais um culto onde louvamos a Deus, ouvimos a sua palavra, que o Senhor continue abençoando a sua família. Lembre-se que sábado agora, 18 horas, nosso culto de adoração, Pedro Gabriel vai estar aí louvando a Deus, orando. Você pode fazer seu pedido musical, pedido de oração, tá? Domingo também pela manhã à noite, vamos estar juntos. Que Deus abençoe a você rica e abundantemente. Você tem um final de semana cheio da presença de Deus, amando e obedecendo a Jesus e fazendo bem, ajudando a todo mundo. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus.